Meus irmãos, à medida que nós vamos nos aproximando do fim, os heróis da fé e os poucos homens que ao longo dos anos corajosamente se colocaram ao lado de Cristo, ao lado da sua palavra, ao lado do Evangelho, eles vão se retirando de cenário, né? Cada dia fica mais difícil nós encontrarmos homens como, por exemplo, Abraão, homem corajoso, homem que, ao saber que Sodoma e Gomorra seria destruída, ele se coloca diante de Deus, ele intercede, ele clama, ele questiona. Homens como Moisés, que ao descer daquele monte onde ele foi buscar as tábuas da lei, e ver o seu povo corrompido pela idolatria, eles tinham erguido um bezerro de ouro, e aí eles estavam idolatrando aquele bezerro de ouro, porque o seu líder Moisés tinha subido ao monte para pegar as leis de Deus. E Deus diz a ele, diz assim: Moisés, teu povo se corrompeu. E aí ele se coloca diante de Deus. Ele começa a clamar a Deus. Ele começa a pedir a Deus para que Deus não destruísse aquele povo. Ele pede a Deus que Deus desse oportunidade àquele povo. Homens como Neemias, que ao saber que o seu povo, os seus irmãos, estavam na miséria lá em Jerusalém, porque os muros de proteção tinham sido derrubados. E Neemias está numa posição confortável. Neemias não está sofrendo. Neemias está confortavelmente no palácio. Mas ao saber de que seus irmãos estão vivendo miseravelmente, ele vai orar. E a Bíblia diz que durante 4 meses, em torno de 4 meses, ele ora, ele suplica a Deus, ele clama a Deus. Homens como os juízes que Deus levantou no decorrer da caminhada do povo de Israel. Homens como os apóstolos de Jesus, que na sua maioria morreram. Estamos carentes, Estamos necessitados de homens como esse. Homens que, como lemos o texto de Ezequiel, que Deus está procurando para se colocar na brecha, para interceder, para clamar, para suplicar. Parece que cada um de nós hoje está preocupado com o seu próprio mundo, com seus próprios problemas, com as suas próprias dificuldades. E quando a gente se preocupa muito com os nossos problemas, eles parecem que se transformam em problemas gigantescos que a gente não consegue solucionar jamais. Então, esses homens eles são definidos muito bem lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 36 a 8. Diz assim lá esse texto, ele diz que homens que passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões, eles foram apedrejados, eles foram provados, eles foram cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, eles andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra.
essa característica desses homens, nos dias de hoje, são desprezíveis. Eles não são considerados como os grandes. Eles não são considerados como os homens de sucesso. Não. Alguém que passa por escárnio, por açoite, por algema, por prisões, apedrejado, provado por amor de Cristo, por defender a verdade, são desprezados hoje. O que nos vendem hoje, a figura do homem escolhido por Deus, do homem de sucesso, é o homem com muito recurso, é o homem com muito poder, é o homem com mansões, é o homem com carros, é o homem com uma conta bancária milionária. Mas a Bíblia diz que ao invés desses homens, e eu não sou contra que tenhamos dinheiro, eu não sou contra que tenhamos boas casas, não. Todavia, isso não pode ocupar no nosso coração uma importância tamanha que a gente venha a desprezar, que a gente venha a não se colocar na brecha, que a gente venha a se esquecer daqueles que sofrem, daqueles que estão necessitados, daqueles que estão enfrentando problemas. Então, o povo de Deus, nos últimos dias, infelizmente, está mergulhado na incredulidade, né? No misticismo, no sincretismo religioso, no mundanismo. O povo de hoje está caminhando para aquele ponto no qual o Senhor fala em Apocalipse 3,16, da seguinte forma: porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Hoje a humanidade, hoje os homens, e por incrível que pareça, até mesmo os líderes religiosos, eles estão enveredando, eles estão a caminho dessa frase que o Senhor falou em Apocalipse, né? Minha pergunta é: onde se encontra o verdadeiro povo de Deus? Em meio a esse caos que a gente vê, em meio a essa extrema dificuldades, em meio a essa falta de referência. Felizmente hoje nós temos milhares e milhares de pessoas que estão fora das igrejas. Os nossos bancos, eles estão vazios, mas lá fora existe uma multidão que encheria 10, 20, 30 igrejas, só os que já passaram por aqui, só os que um dia sentaram nesses bancos. Existem milhares, são chamados desigrejados, porque perderam o seu referencial, porque não acreditam mais em homens de Deus, como esses que a palavra de Deus diz. E o próprio Deus, nesses últimos dias, como no dia de Ezequiel, está dizendo: onde está o homem? Onde está a mulher? Que seja capaz de se colocar na brecha diante de mim, para que eu não destrua. Então minha pergunta é: onde se encontra o verdadeiro povo de Deus? Um povo que não recue, que não se renda aos banquetes do mundo, que não confie na sua própria força, que não se envolva nos negócios desse mundo, mas que acredite por quem foi chamado e para que foi chamado. Pessoas como aquele texto lá de Josué, exemplifica muito bem quem são essas pessoas que Deus procura, quem são essas pessoas que Deus chama, quem são essas pessoas que Deus está procurando. Josué, no capítulo 1, no verso 9, diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Josué, irmãos, ele vai assumir o lugar de nada mais, nada menos do que o grande líder de Israel. Imagine a responsabilidade desse homem. E Deus o encoraja. Talvez você esteja dizendo assim no seu coração aí, diante da palavra que está sendo pregada, dizendo, mas quem sou eu? Quem sou eu para assumir um posto? Quem sou eu para me colocar na brecha? Quem sou eu para fazer algo em prol, né, da humanidade? Ou até mesmo dos meus vizinhos, das pessoas que moram na minha rua? Quem sou eu? Josué também pensou dessa forma. Mas a resposta de Deus para Josué é a mesma resposta que Ele está nos dando nessa noite. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, quem dera se a cada dia a gente se colocasse diante do Senhor como voluntários, né, da sua obra, como voluntários para se colocar na brecha. Então Deus tem procurado esses homens valentes nos últimos dias. E conforme está escrito no livro de Ezequiel, homens que estejam dispostos a tapar o muro que tem sido danificado. E aqui eu quero entrar agora sobre a questão do muro, porque os homens que Deus estava procurando é para que se colocasse na brecha. Tá? E que muro é esse? Aí lá, abre a sua Bíblia lá no livro de Isaías, nós vamos com muita calma. Deus está chamando pessoas para ficar na brecha de um muro que estava rachado, fendado. E Isaías, ele responde o que é esse muro. Por isso que o tema da mensagem é a importância do muro. Você vai entender com esse texto, Isaías, no capítulo 30, no verso 9 ao 13. Ele diz assim: pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei de Deus. Presta atenção. O grande problema daquele povo era que eles não queriam ouvir a lei de Deus. Eles não queriam atentar para a lei de Deus. Continuando, ele diz assim: que dizem aos videntes, não vejam, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Veja só, que absurdo, né? Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade. Fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Olha só que absurdo. Eles pedem, Deus os chama de povo rebelde, de filhos mentirosos. Eles não queriam ouvir a lei de Deus. Eles não queriam atentar para a lei de Deus. Eles dizem também, eles não querem ouvir os profetas. Ele pede que os profetas não falem para eles. Eles pedem que os videntes não profetizem as visões de Deus para eles. Eles não querem andar pela visão de Deus. Eles não querem seguir a lei de Deus. Eles não querem seguir as visões que Deus tem para o seu povo. E ele diz assim: não profetizeis para nós o que é reto. Eles não querem saber da verdade. Eles não querem saber da retidão. Eles dizem assim: nós queremos ouvir ilusões. E por fim, ele diz assim: fazei que o Santo de Israel, quem é o Santo de Israel? Deus. Fazei que Deus deixe de estar perante nós. Incrível, né? Incrível porque essa história se repete hoje.
Nós vamos avançar na mensagem, nós vamos voltar, nós vamos para os nossos dias. Mas antes de chegar lá nesse ponto, vejam só. Será que hoje as pessoas estão interessadas na palavra de Deus? Será que elas estão interessadas na lei de Deus? A lei de Deus é o muro que protege, o muro que dá segurança. As pessoas não estão interessadas na lei de Deus. As pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Por quê? Porque elas querem ilusões, elas querem ouvir ilusões. A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens se cercar-se-ão de mestres que falem aquilo que eles querem ouvir. Porque a palavra de Deus dá coceira no ouvido deles. Lamentavelmente, irmãos, as igrejas cristocêntricas hoje, as igrejas que dão tempo à palavra, que primam pela palavra, que amam a palavra, elas estão cada dia mais vazias. Mas as igrejas que vendem ilusões, as igrejas que dizem não o que é reto ao povo, mas aquilo que ilude eles, porque é muito fácil você iludir as pessoas. É só dizer, olha, Deus vai te abençoar, olha, Deus vai te dar isso, olha, Deus vai te dar aquilo, mesmo uma pessoa vivendo na iniquidade, mesmo os muros que simbolizam a verdade, a palavra de Deus, totalmente cheio de brechas em sua vida. Pecado já adentrou na vida dessa pessoa, mas eles querem ouvir ilusões. Ilusões como Saul. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, porque desobedeceu, porque não amou a verdade, porque não viveu a verdade. E aí ele se agarra, quando ele é rejeitado por Deus, ele se agarra no profeta. Pessoas como Esaú, que depois de ter rejeitado a primogenitura, depois de não ter dado importância à verdade, à promessa da verdade que Deus tinha para ele, ele chorando, ele diz ao pai, não tem nada, nem uma bençãozinha para mim. Hoje os homens estão assim, não restou nada para mim, não tem nenhuma bençãozinha para mim, quando Deus tem todas as bênçãos para nós, quando Deus tem toda a verdade para as nossas vidas. Então, continuando o texto, diz assim, pelo que assim diz o Santo de Israel, visto como rejeitastes esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre ela vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como brecha, que preste a cair, já forma barriga no alto muro, cuja queda virá subitamente no momento. É a cartada final, é a palavra final. Olha, como tu rejeitasse a verdade, como vocês rejeitaram a lei de Deus, como vocês rejeitaram os profetas que profetizavam segundo a minha vontade, segundo o meu parecer. A brecha já começou a se abrir no muro, né? Ele usa um termo assim, já está prestes a cair, já forma uma barriga, é como se fosse explodir aquilo, rachando, caindo, destruindo. Então, a lei de Deus, ela é representada em sua palavra pelo grande muro, que protegia a cidade de Jerusalém. E toda vez que o povo pecava contra Deus, conforme o texto de Isaías, brechas eram feitas nos muros da cidade, proporcionando com isso que os inimigos pudessem entrar na cidade e destruísse completamente o povo. Então, à medida que eles pecavam contra Deus,
À medida que eles não queriam a lei de Deus, não ouviam os profetas, as mensagens que os profetas iam em nome de Deus, ia se fazendo brechas, né, no muro. E o que abre brechas no muro são os nossos pecados, tá? Nos dias de Ezequiel, a condição espiritual do povo não era diferente, pois o Senhor mesmo disse que os muros estavam sendo novamente danificados, a lei de Deus sendo transgredida, as brechas estavam cada vez maiores, pecados que, dia após dia, se tornavam mais comuns, e o pior, não havia um homem que estivesse disposto a lutar contra essa condição. Então, os pecados iam aumentando e, consequentemente, as brechas, na mesma proporção, as brechas iam aumentando. E vocês sabem que as cidades antigas, não existia uma delegacia que você fosse reclamar por alguém que invadiu a sua casa. Isso não existia antigamente. Então, as cidades, elas tinham fortes muralhas em volta de si para impedir que os inimigos entrassem. Era um mundo cão, era um mundo do mais forte. Quem tinha mais exército, quem tinha mais armas, mais soldados, entrava e destruía as outras cidades. Só que quem defendia Israel era o Senhor. Mas à medida que eles pecavam, essas muralhas que, na palavra que nós estamos trazendo, representa a sua palavra, quando eles desobedeciam a palavra de Deus, as brechas iam se tornando maior. Agora, ainda tinha uma situação pior. Havia uma coisa que piorava isso. Além deles não estarem obedecendo a palavra, ouvindo os santos homens de Deus, e, consequentemente, brechas se abrindo para que o inimigo entrasse, acontecia uma outra coisa, que está em Ezequiel, no capítulo 13. Abra aí, acompanhe comigo. Ezequiel, capítulo 13, do verso 3 ao 11. A situação piora mais. Olha o que ele diz, Ezequiel, capítulo 13. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa nos desertos. Não subistes as brechas e nem reparastes o muro. Ele está falando que esses profetas loucos, eles não taparam as brechas, tá? Para estardes firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E faze que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade, visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Olha, tudo coisa frágil, né? Argumento frágil, enganações.
Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras, grandes de saraivas, caireis, e um vento tempestuoso o fenderá. O que aconteceu aqui? Mesmo eles não obedecendo a palavra, eles começaram a dar voz a falsos profetas. Além de não obedecerem a palavra de Deus, além de não obedecerem os profetas de Deus, eles começaram a obedecer profetas falsos. Homens que chegavam e diziam, assim diz o Senhor, quando o Senhor não dizia nada. Diziam a adivinhação, diziam revelações, quando Deus não dizia nada. A gente não vai muito longe, né, irmãos? Hoje, além de toda essa dificuldade que a gente tem em não atentar para a palavra de Deus, ainda tem um monte de falsos profetas, né, que invadem as igrejas, dizendo, assim diz o Senhor, quando Deus não diz. Dizendo, ó, Senhor te agrada, quando Deus não está falando. Às vezes as pessoas estão totalmente erradas, em pecado, e aí surge um desses falsos profetas e diz assim, eis que o Senhor está se agradando de ti, minha serva, meu servo. Profetas mentirosos. Então, Deus, ao procurar homens que estivessem dispostos a reparar as brechas, a tapar os muros, e a lutar contra os pecados, e as abominações que se cometiam no meio de Jerusalém, além de não encontrar homem nenhum como esse, ele ainda encontra falsos profetas. Ele ainda encontra pessoas que induziam o povo a continuar no erro. Né? E com isso, irmãos, as rupturas, as brechas iam se abrindo cada vez mais. Cada vez mais as brechas iam se abrindo, porque o muro da verdade, que é a palavra de Deus, estava sendo desprezada, né? Pecados que antes eram abominados por eles, se tornaram pecados comuns, frequentes, cotidianos, muito praticados no dia a dia. E a gente não vai longe disso, né, irmãos? A gente vive hoje uma sociedade em que há uma inversão de valores. Lamentavelmente, hoje, a gente já não se escandaliza com o pecado. A gente já aceita. Às vezes a gente aceita dentro de casa. Né? A gente não pode mandar o filho para a rua, não pode. Mas a gente não pode concordar com o pecado. Hoje os filhos estão levando as namoradas, ou vice-versa, para dormir em casa. E tem pais crentes que estão aceitando naturalmente. Algo abominável, algo errado, está se tornando uma prática comum. Hoje, você deixa por deixar, e acabou. É comum, normal. Né? Era o que estava acontecendo lá. Aquele povo, cada dia que ele desprezava a lei de Deus, ele ia destruindo o muro de proteção. E as brechas iam se abrindo. Aí Deus, ele manda uma última mensagem para o seu povo. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, 31, ele diz, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. E nós sabemos o final dessa história, né, queridos? O templo, ele foi destruído. Primeiro o muro caiu, muro de proteção. Depois o templo foi destruído.
os muros derrubados e queimados, e o povo de Deus foi levado cativo, e praticamente todas as tribos de Israel se acabaram. Trágico quando um povo despreza a lei de Deus. Trágico quando um povo não dá ouvido à voz de Deus, que é dita pelos homens e pelas mulheres de Deus. Mas onde estão esses homens e as mulheres de Deus para falar a verdade? Hoje, se você prega um pouco mais contundente, as pessoas já se sentem ofendidas, já se sentem magoadas. Dizem, não, eu não venho mais nessa igreja, porque alguém falou uma coisa que eu estou vivendo, e é para ouvir aquilo que está vivendo mesmo. A gente vai para a igreja para ser sarado, para ser curado. A gente não vai para a igreja, e se a gente está vivendo de uma forma errada, a gente não vai ser ali animado, a gente não vai ali para ser bajulado, não, a gente vai ser para ser corrigido, porque ali está o Espírito de Deus. E se tem profeta, a palavra tem de ser pregada. E se tem homem de Deus, o povo tem de ser corrigido. E em nossos dias, infelizmente, a história se repete, né, irmãos? A mesma história vivida lá pelo povo de Israel que acabei de falar. Nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. A luta entre a carne e o espírito, né? Entre Cristo e Satanás está chegando perto do seu fim. E o mundo se entrega cada vez mais à corrupção, à idolatria, relacionamentos totalmente desaprovados por Deus. O povo, como vimos, é um povo morno, se sentindo rico, sem saber que é miserável, pobre, cego e nu. Eles bebem de qualquer fonte e não possuem discernimento espiritual. A apostasia e as trevas morais tomam conta do mundo e do povo que se chama pelo nome do Senhor. Essas são as palavras de Jesus que ainda ecoam no meio do seu povo nos dias de hoje. Ele falou lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no verso 7 a 9, diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Escute, negligenciando o mandamento de Deus. Eles negligenciavam a lei de Deus, e nós também hoje ainda estamos negligenciando o mandamento de Deus, guardando a tradição de homens, né? Em outra oportunidade, o apóstolo Paulo, ele insta o povo de Deus a estudar as Sagradas Escrituras por uma razão específica. Ele incentiva, ele diz assim lá em 2 Timóteo 4, 3 a 4, ele diz, já acabei de falar, mas vou repetir: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Aquilo mesmo que a gente leu, quando eles traziam para si profetas que não lhes dissessem o que era reto. Eles queriam um profeta que lhes falassem ilusões. Eles não queriam ouvir e nem ver alguém lhes falar sobre a visão de Deus. A visão de Deus para o casamento, para os relacionamentos, a visão de Deus para o filho, a visão de Deus para o pai. Há tudo um mandamento. Para tudo há leis. E quando essas leis são infringidas, brechas vão se abrindo, irmãos. Porque os casais vão tendo problema? Porque não obedecem às leis de Deus.
as leis que Deus estipulou para o casamento. Se nós obedecermos às leis de Deus para o casamento, não haverá brechas. O inimigo não conseguirá invadir os nossos relacionamentos. Todos esses erros, esses problemas, eles precisam ser corrigidos, né? Porém, queridos, eles não vão ser corrigidos com modismos, com falsos ensinamentos, com entretenimento. Hoje, o povo gosta de entretenimento. Ele não tem tempo para sentar, para ouvir a palavra. Ele gosta de ser entretido. Hoje pela manhã a gente falou que o culto é a Deus, mas às vezes a gente vem para o culto com o objetivo de cultuar ao Senhor. O culto é a Ele, é para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Mas aí a gente sai do culto dizendo, hoje eu não gostei do culto. O culto não foi bom. Como se o culto fosse para si, como se o culto fosse para nós. Mas o culto não é para nós, o culto é a Deus. Quando a gente chega na igreja, a gente chega para orar, a gente chega para cantar, a gente chega para meditar, a gente chega para adorar, a gente chega para exaltar o nome do Senhor. Esse é o culto a Deus. Como resultado disso, o Senhor vai nos abençoar. Como resultado disso, a gente vai sair renovado, a gente vai sair feliz, a gente vai sair alegre. Então, modismos, falsos ensinamentos, mensagens que desvirtuam o verdadeiro propósito do Evangelho, não vão restaurar o muro, não vão tapar as brechas. É como o texto que nós lemos, argamassa, né? A argamassa aqui é no sentido de ser algo falso, uma parede falsa, uma parede como disse lá, o muro que Neemias estava construindo, Sanbalate disse, não, esses muros aí, uma raposa vem e derruba. Muita gente está construindo esse tipo de muro, com falsos ensinos, não com a palavra genuína, não com a palavra verdadeira. Então, todos esses erros, eles vão ser corrigidos. E há um texto na Bíblia que eu gosto muito, em Amós, que mostra o próprio Deus corrigindo isso. Abra sua Bíblia em Amós, no capítulo 7, nós já estamos caminhando para o fim. Amós, no capítulo 7, do verso 7 ao 8, diz assim, mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Olha aí. Todos nós, queridos, querendo ou não, seremos avaliados pelo próprio Deus. Ele vai observar se estamos vivendo em retidão, se estamos vivendo conforme o mandamento dele, conforme as leis dele, tá? E o que o Senhor espera de nós para terminar? O que o Senhor espera de nós? Em meio a tudo isso, o que Deus espera de nós? Nós somos importantes nessa restauração. Isaías 58, 12, apenas ouça. Diz assim, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado, olha só, reparador de brechas e reparador de veredas. Os teus filhos, nós, queridos, essa é a nossa missão. Nós somos chamados não para destruir o muro, não para fazer brecha no muro, não,
nós fomos chamados para sermos reparadores de muros, reparadores de brechas. Somos chamados para ser reparadores de brecha. E são homens como esse que o Pai tem procurado no meio do seu povo. Homens de fé, coragem, homens que estejam dispostos a ser usados por Deus segundo a sua boa vontade, pois, embora existam milhares e milhares ao redor do mundo que se dizem cristãos, o Senhor apresenta o verdadeiro caráter da maior parte deles. Cristo também fala, porque apesar de ter milhares e milhares de cristãos, Deus, Ele procura alguns, são alguns que são escolhidos, porque grande parte desses que se dizem cristãos, olha o que Deus fala em Ezequiel 33, 31, diz assim: eles vêm a ti como um povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro, ou só ambiciona interesse. Há uma esperança futura para nós, assim como para Israel. Israel desprezou a lei de Deus, permitiu que brechas fossem feitas no muro, e por essas brechas os inimigos entraram e destruíram Israel. Nós também, queridos, a partir do momento em quando desprezamos a lei de Deus, a verdade do Evangelho, nós permitimos que brechas também se façam nas nossas vidas e que nos destruam. E Deus chama pessoas para nos alertar. Então, quando alguém chegar com você e lhe confrontar, lhe alertar, lhe chamar a atenção, não fique chateado, não. Agradeça, porque são poucos. São maiores, são os bajuladores. São muitos, são aqueles que querem se dar bem em tudo, que não querem briga, que não querem discussão. Mas poucos são aqueles que verdadeiramente são reparadores de muros. Zacarias 2, para encerrar, capítulo 2, 4 a 5 diz: e disse-lhe, corre, fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como aldeias, preste atenção, sem muros. Jerusalém será habitada, isso é para o futuro, irmãos. Jerusalém será habitada como aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, olha que promessa maravilhosa. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu no meio dela lhe serei a glória, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos ainda reparar os muros das nossas vidas, precisamos, mas um dia não será mais necessário, e eu creio que esse dia está muito próximo, quando o próprio Senhor será um muro ao redor do seu povo, e nós viveremos com Ele em glória eterna, onde o inimigo não terá mais a oportunidade de entrar pelas brechas que nós deixamos, porque o Senhor estará para sempre em volta do seu povo, como um muro de fogo, a qual nenhum inimigo poderá mais entrar. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse dia não chega, vamos continuar cuidando para que brechas não se abram na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida cristã, que venham a nos destruir e a nos separar do nosso Deus. Que Deus, em Cristo, nos abençoe.